Deixa 20 minutos passando. Ok, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o santo, maravilhoso nome do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. E sempre dizendo que é motivo de alegria. Fico muito alegre, feliz, quando sou convidado para vir aqui a família Betel, né? Porque essa família é uma bênção, como todos da igreja, graças a Deus, eu não tenho queixa com ninguém, né? E se alguém tiver alguma queixa comigo, me perdoe em nome de Jesus, porque eu sou falho, negligente e pecador, e só atingirei a estatura de varão perfeita quando estiver na glória. Enquanto estiver aqui, nós vamos nos aperfeiçoando para a glória de Deus. Culto de Santa Ceia. Coisa maravilhosa. Aonde nós vamos nos referenciar no dia antes da crucificação e morte do Senhor Jesus Cristo. E ali na Páscoa, ele celebrou a Santa Ceia com os discípulos. E que nós temos por base 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 3, como é do costume, né? E nós sabemos que o significado da ceia do Senhor, ela pode ser compreendida em 3 dimensões principais: passado, presente e futuro. Então ela tem essas 3 dimensões, né? O passado, ele morreu por nós. No presente, ele vive entre nós. E no futuro, ele voltará para nós. Nessas 3 dimensões, nós estamos baseados nessa ordenança, pois tem 2 ordenanças que o Senhor Jesus deixou para nós: o batismo nas águas, que é uma ordenança, e a Santa Ceia do Senhor, aonde nós celebramos a sua morte e a sua ressurreição. A ceia nos faz lembrar, quando nós olhamos para trás, para o sacrifício que Jesus na cruz, é um memorial que nos lembra que ele morreu pelos nossos pecados. Nós não tínhamos o direito, e ele, pela sua graça, nos deu. Ele nos deu esse direito de entrarmos na salvação. O que é salvação? Salvação é ser salvo do perigo. É como se um náufrago estivesse em alto mar, o barco, o navio, o iate tivesse afundado e ele estivesse nadando ali e vendo a hora naufragar, quando de repente chega um auxílio, alguém joga uma boia para aquela pessoa e aquela pessoa começa a ter forças e chega ao porto seguro. E assim éramos o nosso caso. Nós naufragávamos no mar do pecado, nós estávamos imbuídos em toda prática pecaminosa, em toda prática de transgressão contra Deus, mas através do sacrifício vicário do Senhor Jesus, ele, com a sua graça, pelo seu favor imerecido, você não merecia, eu não merecia, nós não merecíamos, mas ele nos concedeu a sua graça
para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Isaías 53 fala muito bem ao profeta messiânico Isaías. No capítulo 53 ele diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós devemos entender, irmão, que a obra consumada de Cristo na cruz, João capítulo 19, ele diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, não tem mais nada para fazer, tudo para a nossa santificação e salvação já foi feito pelo Senhor Jesus Cristo, agora depende totalmente de nós. Nós precisamos, conquistamos, agora precisamos tomar posse. Nós precisamos nos encaixar naquilo que o Senhor Jesus e a sua palavra nos orienta, nos instiga, nos confronta, nos chama a atenção para que possamos prosseguir. E todo mês, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós devemos nos lembrar do passado, do presente e do futuro. Do passado que Ele fez, do presente o que Ele vive por nós e do futuro que Ele virá para nós. A graça imerecida nos alcançou. A graça, o favor imerecido de Deus nos alcançou. Onde nós estávamos, quem éramos e para onde íamos. E agora, através da graça do Senhor Jesus, quem somos nós? Aonde estamos e para onde nós vamos? Olha que mudança maravilhosa! A redenção que recebemos pelo sangue derramado. Pela lei era necessário sacrificar animais para que ali o sacerdote fizesse uma aspersão, para que pudesse entrar uma vez por ano no Santo dos Santos e fizesse a remissão primeiro dos seus pecados e daquele que estava oferecendo, para que pudesse entrar no Santo dos Santos, através do sacrifício de Jesus. Pois o Senhor Jesus, quando se aproximou de João Batista, lá no Rio Jordão, João parou tudo o que ele estava fazendo, olhou para Jesus e bradou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por essa graça, por esse favor, que nós devemos, irmãos, participar da ceia com gratidão e reverência, lembrando o amor de Deus demonstrado por todos nós na cruz do Calvário. E quantas pessoas nas santas ceias, e eu estava conversando aqui com o presbítero Canindé, e ele me falava de uma coisa, e eu aprendi algo na área comercial que diz assim: quem quer, faz, quem não quer, dá desculpa. Quantas pessoas, eu não estou me referindo aqui dos enfermos, daqueles que estão impossibilitados de vir, mas quantos estão com a sua saúde plena e perfeita, e às vezes arranjam uma desculpa para não ir para a Santa Ceia, para não fazer uma memória, para se lembrar
que era nada e que agora o Senhor tem nos concedido, tem nos dado essa graça imerecida. O presente, comunhão com Cristo e com o corpo. Cada um dos que aqui estão são membros. Cada um de nós somos membros. E nós somos membros de quê? Do corpo de Cristo. Nós somos os membros do corpo de Cristo. Nós não podemos estar desfacelados. Você não pode de maneira nenhuma de noite tirar o seu braço, sua mão, sua perna, deixar lá num canto. É bem verdade que aquele que usa prótese dentária, né, tira para colocar em algum canto. Mas o membro do corpo nós não podemos fazer isso. Nós dormimos com o nosso corpo completo. Assim são os membros do corpo de Cristo. Nós precisamos ter prazer, gratidão e alegria em estar principalmente na Santa Ceia do Senhor. A ceia é um momento presente de comunhão com o Senhor e com os irmãos. É um ato espiritual em que o crente renova sua fé. Quando nós estamos aqui, que nós viemos para aqui, nós estamos nos congratulando com os irmãos, estamos nos aproximando dos irmãos, estamos com essa comunhão gostosa com os irmãos, e isso nos dá uma comunhão com o Senhor e com os irmãos. É um ato espiritual que renova a nossa fé. O que é renovar? Renovar é fazer novamente, é estimular novamente a nossa fé, porque nós não podemos ver a Trindade Divina aqui, mas nós podemos sentir a sua santa presença, através da fé que nós temos, a fé viva no nosso coração, nós podemos sentir a presença da Trindade Divina neste ambiente. É isso que nos motiva, é isso que nos impulsiona, é isso que nos motiva, que nos joga a movimentar a fé no nosso coração. A necessidade do arrependimento e do perdão. Olha que coisa maravilhosa. Na questão da unidade, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. A necessidade do arrependimento, do perdão. Quem nunca pecou, irmãos? E quem ainda não peca? É por isso que nós precisamos a cada momento estar buscando o arrependimento e o perdão do Senhor para a nossa vida, para que nós possamos prosseguir nesta caminhada que não é fácil. O crente que afirma que ser crente é fácil, eu queria que ele me desse a fórmula, porque eu não achei não, irmão Candé. Eu não achei não essa facilidade de prosseguir nesse caminho. É difícil, porque o próprio Jesus, ele disse que o caminho é apertado e a porta é estreita, e que no mundo nós teríamos aflições, mas precisaríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. As dificuldades são inúmeras, mas quando nós nos aproximamos do Senhor, nós sabemos que Ele nos fortalece a cada manhã. Ao nascer do sol da justiça, nos fortalece na espiritualidade,
nos movimenta quando nós amanhecemos no dia, que dobramos os nossos joelhos ao lado da nossa cama, ou da nossa rede, ou da esteira, seja lá em que você dorme, não importa, importa que você está curvado diante de Deus, agradecendo pela noite, pelo ar que voltou a respirar e pelo dia de bênção que Ele irá te conceder. É isso que nos motiva, é isto que nos impulsiona, é isso que nos empurra para avançar, irmão, porque se nós fôssemos olhar apenas para as dificuldades, nós sentaríamos e não tomaríamos nem café para não sair de casa, mas depois de uma oração, a gente levanta com a bateria espiritual carregada e vamos para a nossa mesa, mesmo que seja um cafezinho simples com um pãozinho, mas foi o que Deus nos proporcionou e nós levantamos as mãos para cima e damos glórias a Deus, porque Ele é o nosso mantenedor. A presença real de Cristo em nosso meio. Mateus capítulo 18 diz assim: porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de vós. É esta a segurança, é isto que nos motiva, é isto que nos impulsiona. Participar da ceia é um ato de autoexame. Nós precisamos autoexaminar. Como é bom, irmãos, quando nós estamos nos examinando, quando nós estamos fazendo a reflexão da nossa vida, a reflexão do nosso dia a dia, a reflexão dos nossos pensamentos, a reflexão daquilo que praticamos, que quando nós vemos a palavra de Deus e ela põe em xeque aquilo que fazemos. Mas está perdido? Não, porque nós nos lembramos lá do capítulo 18 de Jeremias, o Senhor falando para aquele homem que era intitulado, adjetivado como profeta chorão, profeta do choro, porque ele lamentava como Israel estava vivendo, caminhando, e Deus disse: Jeremias, levanta, desce à casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. Isso é de extrema necessidade para nós, irmãos. Ai daquele que se acha forte, ai daquela que se acha forte, ai daquele que diz eu não preciso, ai daquela que diz eu não necessito, porque nós somos necessitados do amor de Deus na nossa vida. Nós somos necessitados da força espiritual na nossa vida, e nós precisamos fazer esse autoexame. Na leitura que foi feita, no versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste vinho. Mas precisamos fazer um autoexame, uma autoanálise da nossa vida. Nós precisamos refletir sobre nós. Como eu estou? Como eu vivo? Como eu ando? E como eu devo estar? Como eu devo viver? E como eu devo seguir? A Bíblia nos responde que nós precisamos buscar a graça de Deus para suportar as afrontas. E na Santa Ceia nós fazemos essa autoanálise.
É bem verdade que nós precisamos todo dia fazer essa autoanálise, mas na Santa Ceia nós somos instigados a fazer. Futuro, esperança da volta de Cristo. Quem está esperando o Senhor, levante sua mão e dê glória. Glória a Deus. Esta é a nossa grande esperança, irmãos. Nós estamos aqui como peregrinos, como passageiros, nós estamos aqui como estrangeiros, nós estamos a caminho da Canaã celestial. Esse é o nosso principal objetivo. É por isso que a Santa Ceia aponta, 1 Coríntios 11:26 diz: porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Não é só até hoje, não é só até agora, é até que Ele venha. A jornada pode ser muito longa, a jornada pode ser muito demorada, a jornada pode ser muito dificultosa, e nós, como bons soldados, precisamos batalhar, precisamos estudar a palavra, orar, buscar a presença do Senhor. Precisamos nos preparar para esta longa jornada. É bem verdade que a Bíblia diz que nós devemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas o tempo não é nosso, o tempo é o de Deus. A ceia aponta para o futuro glorioso, a volta de Jesus e a ceia das bodas do Cordeiro. Lá em Apocalipse capítulo 19 diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Esta é a 7ª bem-aventurança do livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. Logo no capítulo 1 tem uma, e essa é a última bem-aventurança. E o anjo disse a João: escreve. Se mandou escrever, é para ficar, para que nós pudéssemos ter acesso, para que nós pudéssemos ter essa memória. Escreve, bem-aventurados. O significado desta palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Felizes são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E muito em breve, irmãos, muito em breve, vai sair uma notícia, já dizia o ano, que um povo desapareceu. Este povo muito humilde, que aqui muito sofreu, esse povo era o povo de Deus. Aleluia! A esperança da segunda vinda de Cristo, a vitória final sobre o pecado e a morte. 1 Coríntios capítulo 15, irmão, isso aqui é uma bênção. Depois vocês leiam com mais paciência sobre capítulo 15 de 1 Coríntios. É uma bênção. Eu vou ler aqui só praticamente o final. Depois vocês leiam do 50 ao 58. Eu vou ler aqui só o final. Porque convém que isto que é corruptível se reviste da incorruptibilidade, e isto que é mortal se reviste da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! É essa a grande nossa esperança, irmãos, porque sabemos que o Senhor está conosco, Ele não nos desampara. A reunião eterna com Cristo nos céus,
quando a trombeta tocar, que se cumprir os dias aqui na terra, que nós formos arrebatados para a glória. Você já imaginou isso, irmãos? Aí nós podemos cantar aquele hino de Estevão Jacinto: valeu a pena, valeu a pena o sofrimento, valeu a pena ter passado pela agrúria, valeu a pena ter passado pelo sacrifício, valeu a pena ter passado pela tribulação, valeu a pena ter passado pelas humilhações, valeu a pena ter passado pela zombaria, valeu a pena ter passado pela fome, valeu a pena ter orado, valeu a pena ter lido a palavra, valeu a pena. Aleluia, glória a Deus. Oh, coisa gostosa, irmão, estar aqui, viu, irmão? Que coisa maravilhosa. Irmãos, tem duas coisas que eu faço, que é louvar a Deus e pregar a palavra. Eu, quando estou louvando ou pregando a palavra de Deus, eu me sinto com um espírito de menino. Eu me sinto como se tivesse 15 anos. É uma coisa incrível, embora que depois eu fique cansado. Mas quando eu estou executando essas tarefas para a obra de Deus, é algo glorioso dentro de mim, é um rejuvenescimento que eu não consigo entender, compreender. É mistério de Deus. Os mistérios de Deus não foi para ninguém entender. É por isso que tem o nome de mistério. O que tem nome de mistério é mistério. Glória a Deus! A ceia do Senhor foi instituída por Jesus na última noite da sua crucificação. Ele compartilhou o pão e o vinho com seus discípulos como símbolo do seu corpo e sangue, estabelecendo uma nova aliança. Foram feitos 8 alianças com o homem desde o Gênesis. A primeira aliança que foi feita foi a aliança edênica, lá no jardim. Não deu certo. E o Senhor renovou a aliança, foi a aliança adâmica, também não deu certo. E Deus fez uma nova aliança com o homem, fez aliança com Noé, a aliança chamada noética, também não deu certo. E ele lá na frente faz uma nova aliança, no capítulo 12 de Gênesis, faz aliança com Abraão, chamada aliança abraâmica, mas também não deu certo. E ele mais uma vez renova o seu pacto e faz uma aliança com Moisés, chamada aliança mosaica, mas também não deu certo. E ele mais uma vez insiste com o homem, porque Deus insiste com o homem, porque ele mandou o seu filho para morrer, e ele quer que todo homem se salve. E ele insiste, ele continua fazendo aliança, e ele faz aliança com Davi, chamada aliança davídica, mas também não deu certo. Quando todo o povo já estava na terra prometida, Deus renova mais uma vez o seu pacto, na nova aliança chamada palestiniana, mas também não deu certo. E lá no capítulo 5 de Apocalipse, João disse que estava no céu, e o anjo bradou com alta voz. Olha que coisa maravilhosa. E o anjo disse: quem é digno de abrir o livro e quebrar os 7 selos? E João disse que olhou todos que estavam presentes ali no céu, o presbítero Canidé. Foi um silêncio sepulcral. E João disse: como é que pode? Nós estamos no céu e ninguém aqui é digno de abrir.
E João comoveu-se num alto choro, as suas lágrimas foram derramadas dos seus olhos, e ele começou a chorar copiosamente no céu, porque nem no céu tinha alguém digno de abrir. E o mesmo anjo que bradou chegou perto dele e disse: ó ancião, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, que foi morto, reviveu, e ele abrirá e quebrará os 7 selos e salvará a humanidade. Aí foi chamado da nova e eterna aliança. Jesus Cristo veio através de uma virgem, nasceu assim como estava escrito pelos profetas, e aquela mulher ficou gestante aos olhos de todos, mas sem conhecer homem. Mais uma vez o mistério de Deus, porque os mistérios de Deus é para Deus, ou para aquele a quem Ele quer revelar. E aquela jovem concebeu através do Espírito Santo, e a virgem concebeu e deu à luz, assim como aquela criança foi gerada, ela também nasceu através do milagre. E o Senhor Jesus, a partir dos 30 anos, cumpriu o seu ministério aqui na terra, e subiu até a cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida. Pão representa o corpo de Cristo entregue na cruz, cálice, o vinho ou o suco, representa o sangue da nova aliança, derramada para a remissão do meu, do seu e do nosso pecado. Ele pagou com alto preço. O apóstolo Pedro disse: olha, nós não fomos resgatados com coisas comuns. E olha o que ele disse, o presbítero Candeia, ele chamou de coisa comum: ouro e prata, que o homem hoje faz a desgraça mal do mundo por um pedacinho de ouro. E ele disse: nós não fomos resgatados por coisas vis, por coisas tão banais como ouro e prata, mas nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Pagou toda a nossa dívida, pagou toda a sua dívida, a minha dívida, a nossa dívida, e de tantos quantos ainda vão se filiar a esta graça. Aqueles que vão entrar para esta graça. Em Lucas 22 ele diz assim: este é o meu corpo que é dado por vós. Olha que coisa, irmãos. Este é o meu corpo que é dado por vós. Jesus se oferece como verdadeiro Cordeiro Pascual, lá de Êxodo, do capítulo 12, substituindo os sacrifícios do Antigo Testamento por um único e perfeito sacrifício, uma única vez. Não tem mais necessidade, não tem mais nenhuma necessidade. Ao participar dos elementos, proclamamos a nossa esperança que está na cruz. Devemos examinar nossa vida à luz do Evangelho. Está aqui a pedra de toque, a palavra de Deus. Não é pastor, não é evangelista, não é presbítero, não é diácono, não é auxiliar, não é membro. Todos nós somos homens e mulheres de Deus, mas o que nos diz o que devemos fazer está aqui na palavra de Deus. Estude a palavra de Deus, se oriente pela palavra de Deus,
aprenda a palavra de Deus e, mais importante de tudo, pratique a palavra de Deus. Quem pratica, quem aprende, estuda e pratica a palavra de Deus, não vai errar o caminho dos céus. Não vai errar. Examinando-se a si mesmo. Paulo ensina que a ceia deve ser participada com consciência, reverência e pureza de coração. Eu fico muito triste quando eu vejo, às vezes, alguém, ao participar da ceia do Senhor, que não dá o devido valor que ela merece. Alguém poderia dizer, é falta de ensino. Aqui na Assembleia de Deus, não. Não é só porque hoje nós temos o pastor Bruno, que é um exímio pregador. Não, mas de tantos outros que antecederam. Ensina-se a palavra de Deus. Ensina-se o comportamento cristão. Nós precisamos, irmãos, entender e compreender o que é santo. Santo não é aquele irmão molengo que o povo tem na parede, não. Santos são aqueles que são retirados para fora. A palavra de Deus diz: sai do meio deles, povo meu. Santo é esse que entendeu, compreendeu e foi tirado para fora. Aquele que, mesmo enfrentando dificuldades, aquele que enfrenta batalha, luta, às vezes topa, dá um pulo para frente, às vezes fraqueja, bota a mão no chão, e às vezes o tombo é tão grande, presbítero Canindé, que vai para o barro, mas entende, compreende, estende a sua mão para o alto, pede socorro a Deus, Ele levanta, ergue e faz um vaso novo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Antes de cear, devemos confessar nossos pecados individualmente. Se você fez alguma coisinha durante o dia ou durante a semana que não escandalizou a igreja, que ninguém ficou sabendo, é você e Deus. Se você fez algo que a sociedade ficou sabendo, a sua rua ficou sabendo, aí você precisa procurar o pastor da igreja, para que você possa conversar com ele e ele vai dar as diretrizes. Mas se não foi algo simples entre você e Deus, ou entre você, sua esposa, você, o seu filho e você, vocês se acertam entre vocês e ceia, porque a Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba desse cálice. Você só não deve cear se você estiver impossibilitado pela igreja, pela diretoria da igreja, por algum motivo. Mas se não, você pede perdão a Deus, ao Espírito Santo e ceie, porque se você recusar, você está recusando algo maravilhoso para a sua vida espiritual. É um alimento espiritual para a nossa vida. Nós precisamos entender a ceia como proclamação de uma esperança. O que é esperança? Esperança é aquilo que está dentro do meu coração e eu estou com a viva esperança de ver, de contemplar, de sentir que vai acontecer. A Santa Ceia não olha apenas para o passado, a cruz, mas também para o futuro, a volta gloriosa de Cristo. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Todos os dias, todos os momentos, nós anunciamos a morte do Senhor até que venha. Eu agradeço a oportunidade
que me foi concedida, o convite. Eu fico muito orgulhoso em poder participar, não só aqui na Betel, como terça-feira fui lá na Esmirna, no sábado estou lá na Esmirna de novo, que é o culto da família. Eu estava escalado para o culto da família, vinha para cá na terça, mas a irmã Candé disse que houve um imprevisto, é que era para ser lá, né? Não tinha quem fosse dirigir lá, eu fui, e no sábado novamente, para a glória de Deus. E domingo estaremos na Igreja de Cristo levando a palavra. E eu quero pedir aos irmãos, se puderem, o nosso programa todo domingo no Instagram, às 11h30. E temos também o nosso canal no YouTube. Aquele que não é inscrito ainda, se quiser me dar a honra e a alegria de se inscrever no nosso canal, está lá no grupo da AD, se inscrevam. Eu agradeço e Deus paga. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.